É dia de Fluminense na Libertadores da América, dia de conquistar mais 3 pontos e encaminhar a classificação para a segunda fase da competição sul-americana. Fluminense e The Strongest da Bolívia. A gente vai trazer todos os detalhes, todas as informações para você a partir de agora aqui no nosso canal. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela sua presença, obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e peço para você que não é inscrito ainda para fazer a sua inscrição no nosso canal. Queria agradecer demais, só nesta segunda-feira nosso canal ganhou mais de 200 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a fazer esse canal, a fortalecer esse canal. Aqui é de tricolor para tricolor. E é o que eu sempre digo, fluminensismo gera fluminensismo. Muito obrigado a todos vocês tricolores que ajudam o nosso canal. Queria começar então, antes de falar de Libertadores, eu queria falar sobre o Cauã Elias, garoto da base do Fluminense, que jogou nesta segunda-feira pela seleção brasileira Sub-17, no Sul-Americano Sub-17. O Brasil empatou com o Equador em 2-2, garantiu a vaga para o Mundial da categoria e o Cauã Elias marcou mais um gol. É o artilheiro da competição sul-americana com 5 gols ao todo, jogador do Fluminense, jogador da base do Fluminense, que tem um grande futuro pela frente. E todo esse destaque do Cauã Elias na seleção sub-17 tem chamado a atenção dos clubes da Europa. A imprensa espanhola noticiou na semana passada que o Barcelona mandou um olheiro para o Equador para acompanhar de perto as atuações do Cauã Elias, que é titular da seleção brasileira Sub-17. O jogador ele já vem sendo monitorado por outros gigantes do futebol europeu, porque no ano passado, quando ainda tinha 16 anos, o Fluminense fez uma excursão pela Europa, disputou 3 torneios, venceu todos. O Cauã Elias foi o grande destaque desse time do Fluminense, da equipe sub-17 do Fluminense, marcou 16 gols em 16 jogos, por isso chamou a atenção de vários gigantes do futebol europeu. E agora, no Campeonato Sul-Americano Sub-17, é o artilheiro da competição, artilheiro isolado com 5 gols. O Barcelona já mandou um olheiro para observar o jogador. Ele tem contrato com o Fluminense até 2026, uma multa rescisória de 280 milhões de reais. No ano que vem, em março do ano que vem, ele completa 18 anos. E de acordo com a imprensa espanhola, o Cauã Elias vai ser aproveitado ainda este ano pelo técnico Fernando Diniz. Pelo menos é o que crava a imprensa espanhola, de que o Fernando Diniz vai utilizar o jogador no Fluminense, no time principal do Fluminense. Então, a gente vai continuar aguardando, observando mais essa joia tricolor. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente falar em negociar o menino, porque é mais um grande atacante que o Fluminense forma. Vocês já observaram como que o Fluminense forma, principalmente, jogadores de meio campo, né, ali volante, segundo volante, jogadores que sabem jogar, né, como o Alexander, o André, o Martinelli, né, o Gerson. Tem muita gente que não gosta que a gente fale do Gerson, mas o Gerson saiu do Fluminense e também jogando nessa posição de segundo volante. O Wendel, que está na Europa. O Fluminense forma grandes jogadores nessa posição e também no ataque. João Pedro, o Luiz Henrique, o Evanilson, o Pedro, né? O Fluminense formando muitos jogadores das categorias. O John Kennedy agora, né, no time principal. O Fluminense são 2 posições que me parece que o Fluminense, assim, forma jogadores em profusão. É um atrás do outro, a água de Xerém não para e o Fluminense vai formando grandes jogadores, principalmente nessas 2 posições. A mais nova joia tricolor, então, Cauã Elias, que está na mira do Barcelona e de outros gigantes do futebol europeu. Simbora então para falar de Libertadores. Antes, aquele abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, para valorizar os nossos seguidores, valorizar quem valoriza o nosso trabalho. Por falar nisso, se você quiser contribuir com o nosso canal, valorizar o nosso trabalho, reconhecer o nosso trabalho, nossa chave Pix está logo aqui embaixo, você pode fazer uma contribuição
que vai ser muito útil mesmo. Eu te garanto que vai me ajudar demais, qualquer valor já me ajuda. Vamos mandar então um abraço pra galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Dirceu Curado, e pro neto dele, o Henrico, que nos acompanham em Lusiânia, Goiás. Um grande abraço a todos vocês, abraço Henrico. Abraço pro Paulo Sérgio em Manaus, o Francisco Edson nos acompanha em Itacoatiara, o Júnior Paiva nos assistindo em Rondonópolis, o Ailton Soares de Pilar, na Bahia, o Mário Castilho em Itaboraí e o Luiz Fernandes da Costa, que está no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, também assistindo o canal Ligados no Flu. Muito obrigado a todos vocês. Agora sim, assunto Libertadores da América, segunda rodada do Grupo D, Fluminense e The Strongest da Bolívia, jogo importante, vale a liderança do Grupo D, mais de 50 mil ingressos vendidos para esse jogo, é jogo de casa cheia, é jogo de recorde. Eu já trouxe aqui no meu último vídeo que desde 1971 o Fluminense não coloca mais do que 41 mil pessoas no primeiro jogo que ele disputa na Libertadores da América. O Fluminense tem 9 participações na Libertadores. Essa é a primeira vez que o Fluminense põe um público superior a 41 mil pagantes. O Fluminense, por exemplo, naquele jogo contra o Arsenal de Sarandi, que nós vencemos por 6-0, o Fluminense tinha estreado contra a LDU fora, 0-0. Depois foi jogar contra o Arsenal da Argentina no Maracanã, primeiro jogo depois de muitos anos sem disputar a Libertadores, tinha 32 mil pagantes. E neste jogo de hoje, desta terça-feira, mais de 50 mil ingressos vendidos, teremos casa cheia. Maracanã vai ficar lindíssimo para receber o Fluminense nessa partida contra o The Strongest. O portal, o GE. Globo, trouxe um raio-x da equipe boliviana, disse que o técnico, o Ismael Rescalvo, o espanhol, que não mostrou muito medo do Fluminense na coletiva realizada ontem, disse que foi ele que começou o projeto do Independente Del Valle. O Del Valle, que é hoje uma surpresa aí, né, no futebol sul-americano, um emergente do futebol sul-americano, já venceu Copa Sul-Americana, já venceu Recopa, já foi para a final da Libertadores. Então, de acordo com o GE. Globo, o técnico da equipe boliviana foi técnico do Independente Del Valle, que começou esse projeto do Del Valle. Depois ele se transferiu para o Emelec e quase eliminou o Flamengo na Libertadores de 2019. Venceu lá no Equador por 2-0 e depois perdeu no Maracanã por 2-0 e nos pênaltis acabou se classificando num jogo que, se vocês vão se lembrar aí, o jogo lá, né, o Emelec teve um gol anulado numa jogada muito contestável. O Emelec chegou a meter o terceiro gol, fazer o terceiro gol, aí o juiz voltou no lance lá atrás para dar uma falta, mas lá atrás, e acabou o Flamengo não levando o terceiro gol. E no Maracanã, o Flamengo começou a vitória, se eu não me engano, o primeiro gol, o segundo gol, não vou me recordar agora, mas teve um dos gols do Flamengo que foi de pênalti, num pênalti também muito contestável. Ou seja, naquela Libertadores, o Emelec poderia ter eliminado o Flamengo nem teria chegado à final para derrotar o River Plate. Mas enfim, ele era o técnico, causou problemas, dificuldades à equipe do Flamengo e agora dirige o The Strongest. Ele está no The Strongest desde dezembro do ano passado, disputou até agora 9 partidas. E aí a imprensa faz questão, né, de ressaltar que o The Strongest está invicto na temporada, não perdeu para ninguém, jogou 9 vezes, o Fluminense jogou 18 já, mas enfim, jogou 9 vezes. Aí eu fui pesquisar. O The Strongest enfrentou quem nesses 9 jogos? Porque uma coisa é falar assim, olha, ele tem 9 jogos de invencibilidade. Enfrentou o River, o Boca, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense. Não. Vamos ver então quem que o The Strongest enfrentou aí nesta temporada 2023. O The Strongest começou a sua arrancada em 2023 no dia 4 de fevereiro, quando venceu o Universitário de Vinto por 2-1. Depois bateu o Independente Petroleiro por 4-1. Não é aquele Oriente Petroleiro que o Fluminense enfrentou o ano passado, não. Esse aí é o Independente Petroleiro. 4-1 pro The Strongest. Depois venceu um clássico. Ganhou do Bolívar por 3-2. Esse sim um jogo difícil. Em seguida, pela Copa da Liga Boliviana, empatou com o Aurora, fora de casa, 1-1. Depois pegou o Palmaflor na Liga Boliviana e venceu por 1-0. Na sequência, vitória por 3-1 em casa sobre o Real
Tomayapo. Real Tomayapo. Vitória, então, do The Strongest. E para terminar, mais 3 jogos, vamos atualizar a página aqui. Empate em 1-1 contra o Real Santa Cruz, também pela Liga Boliviana. Venceu o River Plate pela Libertadores por 3-1. Esse jogo lá no alto do morro, lá na altitude de La Paz. E venceu no dia 8 de abril o Royal Party por 2-0. O jogo foi fora de casa. Então, por que eu quis trazer esses jogos aqui, né? Que o The Strongest enfrentou? Para mostrar, assim, que está invicto na temporada, mas não teve grandes desafios. Desses 9 jogos que ele fez, apenas 2 jogos a gente pode considerar que são jogos complicados. Contra o River e contra o Bolívar. Venceu os 2, é verdade. Mas, né, enfrentou adversários que de nível bem mais baixo do que o Fluminense encontra, por exemplo, no futebol brasileiro. Então, assim, não dá pra gente ter muita comparação. A comparação que eu faço é que no ano passado, na Libertadores, nos jogos que ele fez fora de casa, ele não ganhou de ninguém. Empatou 1 e perdeu 2. Perdeu pro Atlético Paranaense por 1-0, perdeu pro Libertad por 4-1 e empatou com o fraco Caracas em 0-0. Então, é essa base que eu tenho. Claro, o time se modificou, contratou alguns jogadores, mas é igual um dos torcedores que está inscrito aqui no nosso canal deixou nos comentários. O time pode sofrer mudanças, mas de um ano para o outro não sofre tantas mudanças assim. Então a base do time provavelmente é a mesma. Então esse é o The Strongest que o Fluminense vai enfrentar. Tem o goleiro, o Guillermo Vizcarra, que é da seleção boliviana, considerado o melhor goleiro da Bolívia, e também tem o atacante argentino, o Triviero, que é um jogador muito perigoso. Então é isso que o Fluminense tem que se preocupar, em não dar chances para o Triviero, em tentar vencer o Vizcarra. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo. E eu convidei o jornalista, o Matheus Gori, para também dar a sua opinião, ele é tricolor, e fazer a sua análise sobre esse jogo do Fluminense contra o The Strongest. Diz aí, meu amigo Matheus. Salve, salve, Rodrigo. Um grande abraço a todos os seguidores do canal. Matheus Gori na área para falar da segunda rodada da Libertadores, onde o Fluminense recebe o The Strongest no Maracanã. Jogo importantíssimo. A Libertadores é traiçoeira e tem que fazer pontos dentro de casa. O The Strongest vem de 10 dias de inatividade. O último jogo foi no dia 8, onde venceu por 2-0 fora de casa no Campeonato Boliviano. O The Strongest é o segundo colocado. A dupla de ataque do time são os grandes perigos, Arias e Triviero. Arias fez os 2 gols na rodada do Boliviano e Triviero fez os 2 gols na vitória por 3-1 contra o River Plate jogando em casa. O Fluminense vem de excelente sequência, mostrou variação no jogo contra o América Mineiro, principalmente com as entradas de Lelê e John Kennedy no time, então chega ainda mais encorpado para essa importantíssima partida. Casa cheia no Maracanã, expectativa alta para mais uma vitória importantíssima, mas tem que respeitar o adversário. Libertadores é isso, não pode entrar com salto alto, independente de tudo que aconteceu nos jogos anteriores. Grande abraço a todos! Muito obrigado ao Matheus pela colaboração aqui no canal Ligados no Flu, dando a sua opinião. Bom, o Fluminense não deve ter problemas, eu trouxe no último vídeo que o Alexander treinou entre os titulares, ele sentiu dores na partida contra o América, foi substituído no intervalo, mas treinou ontem, não deve ser problema, deve ir para o jogo. O Fluminense então deve ter time completo, o John Arias também treinou, ele teve um incômodo no treino de sexta-feira, não jogou contra o América, mas treinou ontem. O Fluminense deve ter time completo, repetir a escalação da partida contra o Sporting Cristal, na estreia do Fluminense na Libertadores em Lima, no Peru. O Fluminense então vai a campo com o Fábio, Samuel, Nino, Felipe Melo, o Marcelo na lateral esquerda, está de volta, André Alexander e Ganso, no ataque Keno, Arias e o Germancano. Apita Fluminense The Strongest, o Carlos Ortega, árbitro da Colômbia. Interessante que é o segundo árbitro colombiano que apita jogo do Fluminense nesta Libertadores. Na primeira rodada, o árbitro foi o Vilmar Roldan, que a torcida reclamou demais da conta por 2 pênaltis não marcados, também é da Colômbia, e hoje novamente um árbitro colombiano apitando a partida do Fluminense. Queria convidar agora meu amigo CA, Carlos Alberto, para trazer também a análise dele sobre esse jogo, jornalista, torcedor do Fluminense, também aceitou o nosso convite para fazer uma análise e dar o palpite dele para esse jogo, fazer, enfim, avaliação dele sobre essa partida do Fluminense no Maracanã, 7 horas da noite. Vamos lá, CA, é com você.
Meus amigos tricolores, muitos já têm falado sobre a importância para a competição de estrear em casa, jogar contra o The Strongest, um dos times mais importantes e mais fortes desse grupo, mas eu vou aqui me concentrar em um outro tema, que é estrear bem na Libertadores dentro de casa. Isso mexe demais com o ânimo dos jogadores quando sabem que vão para campo ver uma festa maravilhosa como só a torcida tricolor sabe fazer. Eu me lembro daquele jogo na Libertadores 2008 contra o Arsenal de Sarandi. Eu estava lá, eu era repórter na época e vi o casamento do time e torcida nessa Libertadores começar ali. E olha que da Libertadores 2008 para cá, talvez esse seja o time mais competitivo do Fluminense. Aí você vai dizer, no passado a gente teve Deco, Fred, Thiago Neves, o Washington, mas talvez nenhum desses times tenha a ocupação de espaços proposta pelo Fernando Diniz. E é isso, além do fato de ficar muito com a bola, que irrita o adversário, que faz com que o adversário se desgaste e, portanto, que o adversário erre mais contra o Fluminense. E isso nos torna superiores. Portanto, vamos concentrados para essa partida e uma excelente estreia em casa para a gente dentro dessa Libertadores da América. Vamos que vamos! Muito obrigado ao meu amigo Carlos Alberto, CA, que trabalhou comigo na TV Panorama, que era afiliada da Globo em Juiz de Fora, agora se chama TV Integração, na nossa época se chamava TV Panorama. Então um grande abraço para o CA, saudações tricolores, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Meus amigos, esse era o recado então, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fluminense e The Strongest, 7 da noite, para quem não vai ao jogo, transmissão no Paramount+. Grande abraço, até a próxima, Vitória Fluminense!